No vídeo de hoje, vários assuntos. O almoço será longo. O Santos é o pior campeão da Série B. Alguma surpresa? Terminou a competição irritando o seu torcedor no último jogo. Alguma surpresa? Alguma surpresa? Vamos falar sobre o Corinthians. Que recuperação gigantesca e que semana. Semana da votação do impeachment, do processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. E eu vou dizer o que eu penso sobre isso aqui. E é golpe? Não é golpe? Vou falar. E o Vasco, que demitiu o Paiva. Mas e aí, demitiu já com o planejamento amarrado para 25? Não, nós demitimos agora porque a gente já vai começar agora, o Vasco já está livre, já temos aqui o fulano na mesa, na pauta. Ou demitiu no calor? Ou demitiu ainda por causa da coletiva do meio de semana? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 270 mil inscritos por aqui. Olha o QR Code da AG, que coisa linda. Essa semana de Champions amanhã. Amanhã eu vou narrar um Bayern e PSG, que é absurdo. Semana também tem um Liverpool e Real Madrid, que o Real Madrid tá preocupado, tá com as calças na mão. Tem amanhã Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão, muitos jogos. As odds estão pipocando já no site da AG. Clica no QR Code, aponta a câmera pro QR Code que tá aí, que te joga direto pro meu link, beleza? Meu link dentro do site da AG. Com responsabilidade, proibido para menores de 18. E não é para você pegar o dinheiro todo. Vou pegar o 13º, tá caído essa semana. Não é para botar tudo lá, não. É uma partezinha. As contas são prioridade, gente. Pessoal tem que ter juízo, tá bom? QR Code na tela, vem pra AG. Começo com o Santos. Quando o Santos perdeu domingo passado pro CRB em casa e parou dos 68 pontos, eu já imaginava que isso ia acontecer. Ele terminaria mesmo como o pior campeão da Série B, nesse formato, porque não pontuaria dentro da Ilha do Retiro lotada na última rodada com o Sport brigando pelo acesso. Era meio utopia imaginar que isso fosse acontecer. Não aconteceu. Mas pelo menos eu esperava, e acho que muito santista esperava, nesse jogo de ontem, que o Leandro Zago, que ganhou a chance de comandar essa partida, colocasse a meninada, fizesse testes, observasse mais o Lucas Meirelles, o Miguelito tivesse a chance de jogar um jogo inteiro, mas não. Ele já começa ao melhor estilo Fábio Carille, com o Rainer na lateral direita e o Sherman no banco. Um negócio assim que não deu para entender. Não deu para entender durante toda a Série B e muito menos do jogo de ontem. Esse foi um dos grandes pontos. Lá vou eu desenhar para quem não é santista e não viu a Série B e está ouvindo os comentaristas por aí dizerem que foi uma tremenda injustiça a demissão do Carille. Ai, meu Deus do céu, que preguiça. Puta, mas vamos lá. Então, esse foi um dos pontos de desgaste do ex-treinador do Santos com a torcida. Não é só a não utilização em si de atletas da base, mas é preteri-los por atletas de pior qualidade, e alguns de qualidade muito pior, como, por exemplo, o Rainer. Ok? Esse é um ponto. O Santos poderia ter feito muito mais do que 68 pontos, poderia ter sido um dos maiores campeões da Série B em termos de aproveitamento, poderia ter conseguido o acesso com uma antecedência muito maior, não fossem algumas insistências injustificáveis do antigo treinador do Santos. Isso sem falar na falta de variações táticas e enfim, nos muitos pontos perdidos, né? É isso. São 10 derrotas, gente. Realiza. Qual grande... os grandes têm dificuldades na Série B, todo mundo sofre. Quem teve 10 derrotas? 10 derrotas o Santos teve na Série B. 10. Numa Série B em que ele tinha o maior orçamento, o melhor elenco, uma folha de Série A de quase 12 milhões de reais. 10 derrotas. Mas o jogo de ontem não conta, tá bom. 9 com o antigo treinador. Então, eu acho que as críticas dos santistas não foram exageradas. E não houve nenhum massacre com o elenco, como eu disse no vídeo do último sábado. Aí eu quero falar do tema Miguelito. Miguelito virou um cabo de guerra no ambiente virtual santista. Eu não digo entre os torcedores santistas, eu digo no ambiente virtual. Porque no ambiente virtual existem alguns que compõem uma minoria, mas que acabam chegando em alguns torcedores. Existem, como eu posso dizer, existem defensores do indefensável, muitas vezes, né? E com o tema Miguelito, algumas pessoas elas optam pelo exagero, elas optam pelo absurdo, pela falácia,
porque elas precisam defender o ponto dela ou defender as pessoas pelas quais elas têm simpatia, ou as teses pelas quais elas se apaixonaram. Então o tema Miguelito virou esse cabo de guerra. O Miguelito, quando o torcedor do Santos defende o Miguelito, eu estou nessa corrente, não é que o torcedor do Santos acha que o Miguelito é o Messi boliviano. Ninguém acha isso. O Miguelito vai entrar e vai fazer... Você joga o Miguelito titular no Campeonato Paulista inteiro, ele vai ser artilheiro do Paulistão, craque do campeonato, botar a bola embaixo do braço. Eu não acho isso e eu tenho certeza que os santistas, na sua maioria, também não acham isso. A questão é que existe um talento ali, existe qualidade no Miguelito. Não à toa ele está fazendo seus gols nas eliminatórias e tal. E pra gente ver se ele vai rodar, ele precisa jogar. Ele precisa ter oportunidades. Nós não estamos falando de um time que na Série B tinha titulares absolutamente incontestáveis. Muita gente assim, comendo a bola. Cara, você viu, olha só, pega nessa Série B inteira, até o Lucas Musetti ontem falou disso num post. Pega essa Série B inteira. Cara, olha a galera que jogou onde o Miguelito poderia ter jogado. Próprio Rainer, Patati, Lá Quintana. Irmão, pra que botar o Lá Quintana ontem? O Lá Quintana entrou no jogo de ontem. Ele não vai ficar, né? Imagino, né? O Lá Quintana entrou no jogo de ontem. Serginho teve mais oportunidades que o Miguelito na Série B. Patrick entrou por ali também. Aí é uma loucura. Então, como que a gente vai avaliar, vai dar um diagnóstico do Miguelito se ele não joga? A gente vai confiar no diagnóstico, então, do Juliano, é isso? Ah, porque o Miguelito não tem intensidade? No Juliano. Neste exemplo de intensidade no ano de 2024 com a camisa do Santos. É isso que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ativo do Santos, veja só a que ponto alguns santistas, e depois tem gente que diz que são falsos torcedores. Porra, é brincadeira, né? É brincadeira. Os mesmos que fazem esses absurdos. A que ponto chegam alguns santistas, cara, para defenderem suas paixões? Quer dizer, tem um ativo do clube importante e a gente simplesmente diz que ele não presta, a gente ironiza quem pede mais oportunidades, mais chances para esse talento se desenvolver, porque você só desenvolve jogando. Eu só me desenvolvi como narrador narrando. Se eu ficasse parado em casa, se eu ficasse de folga 7 dias na semana, eu não me desenvolveria. Esse canal aqui só se desenvolveu fazendo vídeo todo dia, meio-dia. Gente, você só evolui praticando, fazendo, tendo oportunidades, né, tendo performance. Então, assim, as pessoas ironizam um primeiro tempo. O Miguelito tomou cartão amarelo. Amigão, a principal chance do Santos no primeiro tempo foi criada por ele. E aí ele sai de forma absurda. E tem gente ironizando, fala, o craque de vocês. Amigão, ele criou a única chance do time no primeiro... A principal chance do time no primeiro tempo. Gente, que loucura, que coisa incrível que as pessoas estão virando para defender seus pontos. Que coisa inacreditável. Esse assunto do Miguelito, ele me entristece. Assim, ver do que as pessoas são capazes, cara. Eu, se fosse o Miguelito, já disse aqui. Por isso, eu disse quando fiz aquele vídeo no domingo de manhã, depois da fala do Juliano, ao lado do Carille. E o Carille não deu um pio para interromper o Juliano. Eu disse aqui, se eu sou o Miguelito, como a gente diz no Rio, meto o pé. Vou embora. Pô, eu chego aqui, o professor não me bota pra jogar. Aí ele chega e diz, não, ele vai ter mais minutos. E não teve. Não, podem ficar tranquilos, eu vou dar mais oportunidades pro Miguel. Não deu. Não deu. E teve chance pra fazer isso. Aí, ele vê o companheiro, o Juliano, porrada nele na coletiva. Ele fala, caramba. Isso porque dizia, o Carille foi dizer, não, o Juliano é amigo dos meninos, é o cara que mais conversa com os meninos, amigo desse jeito, porra, maravilha, hein? Pra que vai pro microfone me ferrar? Pô, desculpa, Juliano, repito, Juliano foi muito importante no acesso, Juliano deu pontos importantes, valiosos ao Santos, eu não sou vagabundo de discordar do cara, e só por discordar do cara, diminuir todos os feitos, ou apagar os feitos do cara. Aqui não tem pilantragem. Agora, certo é certo. Agora, esse mesmo cara que foi importante, chega pro microfone e diz que o moleque não corre, que o moleque não treina, que o moleque não tem intensidade. Isso é amigo?
Ah, não, ele é amigo dos caras no off. Tem que ser no on também, irmão. Ah, ele liga pros caras, ele conversa com os meninos, tá? E tem que defender e tem que comprar a briga dos meninos no microfone também. Ora, então me desculpa. Aí tem o que a gente já falou, a quantidade de jogadores que ganham oportunidades na frente dele. E quando ele ganha oportunidade, ele sai por 45 minutos. Porra, desculpa se eu sou Miguelito, eu vou embora. Claro que eu vou embora. Esse clube não respeitou. Em que momento... E aí é uma pergunta que tá me incomodando. Essa escalação de ontem me incomodou muito. E eu tô com isso aqui martelando na minha cabeça. Martelando na minha cabeça. Em que momento a base do Santos virou o que virou aí? O tratamento. Em que momento, de forma institucional, o Santos passou a olhar a base com esse desdém que olha hoje? Quando é que foi o ponto de virada disso? Porque não é possível. A base sempre foi um ativo importante para um clube que arrecada menos que os seus rivais. A base sempre foi um diferencial desse clube. A base sempre trouxe muito dinheiro a esse clube. Dinheiro esse que deveria ter colocado o Santos numa situação muito melhor. Eu gostaria muito de saber onde foi parar. A gente imagina. Tantos jogadores que o Santos vendeu já nesse século. O Santos era para ter se transformado numa potência. Para ter investido muito na sua infraestrutura. Isso não aconteceu, isso aconteceu pouco. Diante do retorno financeiro que teve com vendas, com meninos, com suas joias, estar no estágio de hoje, tem alguma coisa bem errada aí, né? Algumas coisas bem erradas devem ter acontecido em gestões anteriores. Em que momento virou isso, Santos? Esse desrespeito à base, esse desdém, repito, desdém, desleixo, descaso com os meninos da base. Porra, o La Quintana ontem entrar, o Miguel ir embora do jogo, depois de criar a única chance clara com a porra do argumento do cartão amarelo, isso é brincadeira com a cara do torcedor. Que desgastante foi esse ano de 2024 pro Santista. Eu tenho medo do que virá pela frente. Me preocupa demais. Presidente, boa tarde, presidente. O senhor vai manter o Alexandre Galo? O senhor vai precisar explicar. O senhor tomou uma decisão acertada de mandar o Carille embora. E não esperou o último jogo. Disse que, não, vamos esperar. E no dia seguinte foi lá e mandou embora. Acertou. Agora, caso o senhor mantenha Alexandre Galo no cargo, por todos os erros que cometeu no ano, participou do rebaixamento no ano passado, não nos esqueçamos disso, o senhor vai precisar dar uma coletiva para justificar essa decisão. Com todo respeito. Porque, veja bem, o argumento de que subiu e bateu as metas não vai poder ser utilizado, porque o treinador foi mandado embora, né? Se o argumento para manutenção do diretor de futebol é não, as metas estão cumpridas, vamos seguir o trabalho, por que mandou o treinador? Porque ele também bateu as metas. Né? Então, presidente, o senhor vai precisar ser muito claro na explicação do porquê Alexandre Galo vai continuar, se é que ele vai continuar. Particularmente, acho que não estão dadas as condições para isso. Acho que o trabalho foi ruim, acho que muitos erros foram cometidos. O troféu incompetência foi a contratação do Patrick. O processo inteiro de contratação, de não utilização e de justificativa absurda do microfone do Alexandre Galo. Não, estamos pensando para a Série A, quando a Série A nem estava garantida para o Santos. Então o senhor vai precisar explicar, de verdade. Porque até agora não há motivo para manter Alexandre Galo no cargo. Enfim, não terminou. O Santista não vai achar que está de férias. Não, acabou, beleza, fim de papo. Não, tem muito estresse pela frente ainda. Precisamos ver as contratações e as dispensas. Caso se confirme a notícia que saiu semana passada, começando com a saída do Juliano e que ela pode puxar outras saídas no elenco, acho que será um acerto do presidente Marcelo Teixeira. É preciso reformular esse elenco. Lá vou eu repetir. Em 2016, quando o Botafogo sobe, o presidente do Botafogo passando 2, 3 dias da festa, subiu, que legal, parabéns, pô, coisa ali em 2015. Parabéns, subiu, pô, maravilhoso, estamos de volta, o gigante voltou. Vem 11 aqui na minha sala, você tá demitido, você tá na rua, tchau, obrigado, valeu, até amanhã, até mais. Mandou 11 embora, logo depois do acesso, porque concluiu que Série B é uma coisa, Série A é outra. Aqueles caras eram aptos para jogar a Série B, eram capazes de jogar a Série B e não eram suficientes para o nível de exigência da Série A. Não acho que todo o elenco tem que ser dispensado. Eu acho que a renovação do Brasão foi um acerto. Eu brigaria para ter o Gil no ano que vem, um jogador
extremamente sério, profissional e que entregou em campo e que tecnicamente fez a diferença. Eu manteria João Schmidt, eu manteria Pituca, apesar de ter me decepcionado com a Série B que fez o Pituca. Eu manteria Guilherme para uma composição de elenco. Eu faria de tudo para manter o Otero. Tem jogador para ficar. O Escobar pode ser um reserva de um titular mais capacitado na lateral esquerda, porque o Souza não sei como é que vai ficar a situação no garoto. A lateral direita precisa reformular, né? Eu acho que o Sherman deveria ter jogado mais do que o Rainer, mas não acho que o Sherman tem que começar o ano como um titular absoluto. Acho que você tem que ter uma concorrência na posição, mas eu teria o Sherman no elenco. Enfim, agora, tem uma galera aí que, desculpa, já era para ter tido o contrato rescindido imediatamente após o acesso. Assim, imediatamente. Rainer, Serginho, a Quintana, nossa. Então, aguardemos, porque muitas emoções ainda virão nas próximas semanas. E nós falaremos muito de Santos aqui ainda neste canal. Vamos lá. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians tem... Eu estava analisando ontem a sequência de vitórias, são 6 seguidas no Campeonato Brasileiro, e a questão das datas, né? Em que momento da temporada o Corinthians conseguiu arrancar essa sequência. O que estava acontecendo? Tinha competição paralela? Não tinha? Então vamos lá. A primeira vitória dessas 6 é contra o Atlético Paranaense. Logo depois, o Corinthians cai para o Flamengo na Copa do Brasil. A segunda vitória dessa sequência é contra o Cuiabá. Logo depois, o Corinthians cai na Sul-Americana para o Racing. E logo depois da queda para o Racing, tem o derby em Itaquera, derby este, em que Ramon Dias chega pressionado na corda bamba com risco de queda. Tinha gente dizendo que ele poderia cair antes mesmo do derby, tinha gente dizendo que ele cairia em caso de derrota no derby, e o Corinthians consegue uma grande vitória. Depois engata mais 3 e chega a essas 6 consecutivas. O que diz para mim isso? Vamos lá. Primeiro, dessas 6 vitórias seguidas, 4 foram obtidas depois das eliminações nas Copas. Então é o Corinthians com mais folga de calendário, com mais dias de preparação e crescendo na produção dos resultados, na pontuação e principalmente na produção do time. As Copas eu sempre tratei aqui como algo perigoso para o Corinthians, pelo desgaste que essas competições poderiam provocar num time que estava brigando contra o rebaixamento. Porém, houve um aspecto positivo aí que o Corinthians explorou bem. Essas Copas mantiveram o Corinthians num ritmo de competição constante. A corda estava sempre esticadinha, mas ela não partiu porque o Ramon Dias, e aí sendo justo, completamente justo, e repetindo algo que eu já disse aqui no canal, o Ramon Dias fez nas Copas uma administração interessante de elenco. Porque o Corinthians, em vários jogos das Copas, ele não ia com força máxima, porque você vai estourar a corda, e ele também não ia com 11 reservas, porque você desconfigura muito o time. Então tinha jogo de Copa que o Corinthians ia com 6 titulares, com 7, com 8 titulares, e ele ia gerindo. E mal ou bem, o Corinthians chegou nas 2 semifinais das Copas que disputou, não passou, não dá para dizer que foi um vexame nenhuma das eliminações. Tem um primeiro jogo caótico contra o Flamengo no Maracanã e no segundo tempo o Flamengo se defende muito bem, principalmente quando tem um jogador a menos, por incrível que pareça, o Corinthians teve dificuldades para criar. Contra o Racing, o primeiro jogo com gramado pesado, uma trocação danada, e no segundo jogo, de fato, o Corinthians foi muito mal, e o seu grande organizador, o seu grande construtor, o seu grande nome do ano foi mal, que foi o Garro, e é meio termômetro do time, quando não vai bem, o Corinthians acaba sofrendo, mas assim, o Corinthians não foi humilhado nem pelo Flamengo, nem pelo Racing, e mais, ele caiu para os 2 campeões, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, e o Racing foi campeão da Sul-Americana no último sábado. Então o Corinthians foi até onde deu nas Copas, e sem as Copas, ele está dando o salto definitivo para sair do rebaixamento. O Corinthians não cai mais, o fantasma está absolutamente afastado e agora é hora de pensar numa pré-Libertadores. Esse é um grande momento que o Corinthians vive na temporada. Um grande momento de Rodrigo Garro, de novo. Aliás, um grande momento, a gente precisa ser dito, desse losango de meio campo do Corinthians, que foi um problema em alguns momentos, mas que ontem de novo funcionou muito bem. Ontem nós tivemos Breno Bidon, Carrilho, Garro, numa grande tarde. Eu vou falar dos problemas defensivos do Vasco, claro. O Vasco marca muito mal. Mas o Garro ontem, com
esse apoio do Bidon e do Carrilho no meio-campo, ele teve muito mais espaço, muito mais liberdade. É um cara que está cada vez mais aparecendo para finalizar de média distância, da entrada da área ou ali de dentro da área, como foi o gol que ele marcou ontem. E é um fator de desequilíbrio do futebol brasileiro. É esse 10 clássico, que lá na Argentina eles gostam de chamar de engante, que joga por trás dos dois atacantes, de uma qualidade de passe, de uma leitura de jogo e com capacidade de finalização que poucos caras você acha por aí. É um artigo meio raro, esse camisa 10 assim, estilão Garro. É um negócio que está rareando no mercado. E ele te entrega. Para mim é o principal jogador do Corinthians no ano. A grande contratação que o Corinthians fez no ano. E outras grandes contratações chegaram para salvar o ano do Corinthians. E aqui estou muito à vontade para dizer sobre Fabinho Soldado, que recebeu muitas críticas minhas aqui no canal. Muitas pancadas. Talvez até exageradas. E eu faço meia culpa sem problema nenhum. Gente, vocês não vão ter arrogância aqui. Eu não vou acertar o tempo todo e não vou dar uma de cagador de regra de que eu sei mais do que todo mundo. Cara, o trabalho de janela do Fabinho Soldado salvou o Corinthians do rebaixamento. Precisamos dizer isso. As contratações que chegaram, o Hugo Souza, espetáculo de contratação. O André Ramalho, que não sai dessa zaga, e parece que a zaga está encontrada, hein? Com o Gustavo Henrique. O Carrilho, o Memphis, nem precisa dizer. Sim, a janela que fez o Corinthians, o trabalho do Fabinho Soldado, com muita cobrança, com muita pressão, você contratar do desespero, só que você pode contratar do desespero sendo cirúrgico na contratação, não fazendo o que fez no início do ano a gestão lá, ainda era o Rubão, né? Quando trouxe o Pedro Raul, aí pagou 25 no Pedro Raul, aí realmente no desespero você sem muito conhecimento de mercado, de futebol, né? De finanças, você acaba fazendo cagada. E o Fabinho Soldado fez um belo trabalho. A diretoria do Corinthians fez um belo trabalho de reforçar o elenco no meio do ano. Ah, Jorge, mas e aí? Vai pagar? Contratar assim, sem pagar e tal? Eu estou analisando o impacto disso no campo. A questão financeira dessas operações eu já abordei aqui em outros vídeos, tá? E a gente sabe que o Corinthians vai ter uma missão muito dura de lidar com isso. Agora, como eu disse aqui, o Corinthians fez uma conta. O Corinthians chegou numa situação onde foi fazendo lambança, errando, e aí ele falou, cara, ferrou, eu já tô no prejuízo. Eu vou ficar com um prejuízo menor. O prejuízo maior é cair para uma Série B, ter uma queda brutal de arrecadação para 2025, aí nós estamos ferrados de vez. O prejuízo menor é contratar caras dessa importância, dessa magnitude, e a gente vai ter muito aperto e dificuldade para honrar e vamos. A conta, não se preocupem, que a conta sempre chega. Agora, eu não vou deixar de analisar o impacto positivo que esses reforços estão trazendo ao Corinthians. Não vou fazer o discurso de youtuber pilantra que tem por aí, né? Que nesse momento está num ódio de ver o Corinthians nessa situação. Que tristeza, né? Para ele, enfim. Eu não vou fazer o papelão de chegar aqui e tratar como pouco importante, por exemplo, a chegada de um Memphis Depay ao futebol brasileiro. Tem gente que é tão vagabunda, né? A ponto de minimizar a chegada do Memphis Depay ao futebol brasileiro. Não, imagina, né? É o famoso, não fez mais que a sua obrigação. É uma piada. Então, o Corinthians joga um belo futebol nesse momento. O Corinthians se encontrou. O Corinthians hoje não tinha sua dupla principal, falando do Memphis, nem o Memphis, nem o Yuri Alberto. E Thales Magno e Romero foram bem no jogo. O Romero foi muito bem no jogo. O Romero te entrega, como a gente sempre diz, transpira, luta, desarma, dá bote, briga lá na frente, finaliza, chega na área, corre. É o Romero, sim, não é um grande jogador, mas é um jogador muito útil, que num time que vai se encaixando, ele pode te entregar alguma coisa. Ele não é do nível, né, do Yuri Alberto. Quando você perde Yuri Alberto e Memphis e tem Romero, principalmente, e Thales Magno, você tem uma queda, óbvio, natural, mas o Corinthians ontem não sentiu essa queda. O Corinthians ontem foi muito bem, se comportou muito bem em campo, vários jogadores atuando num nível muito alto, e agora é pensar na Libertadores da América. E é pensar na semana do processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Eu vi, inclusive, vários jogadores se manifestando, o elenco se manifestou, saiu em defesa do presidente. Particularmente, eu acho que o elenco não deveria se envolver nas questões políticas do clube. Porque o elenco ele não tem contrato com a diretoria A, a gestão A ou a gestão B. Ele tem contrato com o Esporte Clube Corinthians Paulista, seja qual for o seu administrador.
seja qual for o seu presidente eleito, seu diretor nomeado. Então eu acho que nessas horas, se a gente está falando de questão política, eleitoral, eu acho que o elenco tem que ficar alheio a isso. Mas enfim, também não vejo crime algum na manifestação livre do elenco. E também da comissão técnica. Ontem até o Ramon falou disso na entrevista coletiva. Eu já falei sobre o processo de impeachment do Corinthians e devo voltar ao assunto na quinta ou na sexta-feira, porque nós vamos ter a votação e o presidente Augusto Melo, não sei se ele vai usar da palavra na sessão do impeachment ou não, enfim, vai ser um dia muito quente, o dia 28. Mas só voltando rapidamente ao assunto, processo de impeachment, gente, eu sou um cara que tem muito interesse pela política nacional e tal, o processo de impeachment a gente sabe que ele precisa, legalmente falando, ter uma materialidade, ele precisa ter um argumento técnico para justificar o seu andamento e a sua conclusão. Mas, no fundo, o que pesa mesmo para o impeachment ir até o fim é perda de sustentação política. É perda de apoio popular e perda de sustentação política. Então, o presidente, quando está pessimamente avaliado, a economia está indo para o buraco, o povo está de saco cheio, fora. Aí dentro do Congresso, a base de apoio dele está ruindo, os deputados estão indo embora, porque, ele está perdendo popularidade, eu vou para o lado do barco, eu não vou ficar na base de apoio, eu vou para a oposição. E aí é a tempestade perfeita e vem o impeachment. Mas você precisa ter um argumento, que eu não vou usar o termo desculpa, mas muitas pessoas usam, desculpa técnica para isso, você precisa ter um argumento. É preciso ser cometido um crime para que esse impeachment tenha algum nível de embasamento. No caso do Augusto Melo, nós estamos falando de questões que estão em apuração. Então, para tirar o presidente do Corinthians hoje, história da Vadibet e tal, você precisa ter uma prova cabal de que houve um crime, de que houve um dolo. Nós temos isso nesse momento, mas aí eu vou além da questão técnica. Apoio popular, como eu disse aqui no caso dos presidentes de países e tal. Existe apoio, clamor popular hoje pela saída do Augusto Melo? Pelo contrário, grande parte da torcida do Corinthians está enxergando essa manobra como uma tentativa de golpe. Para que o grupo que ficou 16 anos no poder e que fez a dívida do Corinthians explodir para a casa de 2 bilhões e 400 milhões de reais, retorne agora com a cara mais lavada como salvadores da pátria. É a interpretação que muito torcedor do Corinthians tem nesse momento, desse processo de impeachment. E olha que aqui está alguém que olha para a gestão Augusto Melo, olha para a figura do presidente Augusto Melo como gestor apenas. Eu não falo aqui nunca de vida pessoal. Aqui eu analiso o trabalho. Né? É igual quando eu falo dos pilantras aí de YouTube. Estou falando do trabalho, do personagem que o cara resolve. Eu não sei se na vida pessoal ele é assim, espero que não. E olha que eu acho, voltando ao ponto, Augusto Melo, um presidente muito atrapalhado. Acho que desde a campanha nós estávamos entre o ruim e o péssimo, ganhou o ruim. É um presidente atrapalhado. E um presidente que agora também, verdade, lembrei disso. Presidente que nesse ano se envolveu em falas desastrosas, discutiu com o torcedor em Minas Gerais, flagrado por câmera, saindo na mão com o cara. Tá quietinho. E é o melhor pro Corinthians. Não é um presidente dos mais eloquentes, é o melhor pro Corinthians. Fica quietinho, presidente, fica aí na sua, trabalhando. Fica aí na sua. Mas apesar de tudo isso, não há hoje. Não é que o torcedor do Corinthians que deseja, não é que ele, o Augusto Melo é o melhor presidente da nossa história, ele tem que ficar aí. Não é essa leitura que o corintiano está fazendo. O corintiano está fazendo a seguinte leitura: não tem motivo. Não tem uma razão técnica cabal para tirar o presidente. E mais, aí temos a questão moral. Vai botar a galera de volta? Essa mesma galera, essa galerinha do barulho vai voltar, aprontando todas as travessuras na sua sessão da tarde? É essa galera que vai voltar? Aí o corintiano fala, beleza, não, muito obrigado. Inclusive a principal organizada do clube já se manifestou nesse sentido. E o que piora a situação do Grupo Renovação e Transparência para tentar avançar com esse impeachment é que quando o processo foi protocolado, o Corinthians estava com risco real de rebaixamento. No momento da votação, o Corinthians acendeu 6 vitórias seguidas do campeonato, sonhando com Libertadores, e isso pesa. Resultado de futebol é o que mais pesa também para a eleição de um presidente, né? A Leila ganhou do Palmeiras a reeleição ontem com um triplo de votos. Esquece, pô. O Palmeiras hoje é uma potência competitiva. Né? Tá ganhando, o presidente fica. Então acho que o pedido não vai prosperar, mas a paz política no Corinthians me parece longe de ser alcançada nesse momento.
Eu acho que, caso o presidente Augusto Melo reverta esse quadro e se mantenha no cargo na votação da próxima quinta-feira, eu acho que estaremos longe ainda de ter uma união no Corinthians. Acho que a oposição ainda criará muitos obstáculos à gestão do Augusto Melo, que é um presidente que talvez não tenha habilidade para sair de todos os obstáculos, né? Esse é um grande perigo para 2025 para o Corinthians. Mas, enfim, é o quadro. Como eu disse, na eleição, o Corinthians estava entre o ruim e o péssimo. A melhor tese, a melhor piada sobre isso, para mim, é a do Mauro Betting. A impressão que dava na eleição do Corinthians é que um candidato tinha sido escolhido pelo São Paulo e outro escolhido pelo Palmeiras, de tão ruins que eram. Agora, pior do que isso é um golpe. Pior do que isso é um impeachment sem uma justificativa razoável. Esse é o ponto. Vamos lá, para fechar o vídeo. Vasco da Gama. Muito bem. Demissão do Paiva. Só falar rapidamente sobre o jogo de ontem. Mais uma vez, voltando à cantilena, o Paiva insistiu num 4-3-3 sem pontas, com Puma de um lado, com Leandrinho do outro. Obviamente que não funcionou. O Vasco foi, mais uma vez, muito frágil na marcação. O Vasco hoje marca pior do que quase todos os times da Série A. Até uma galera lá da zona de rebaixamento, tá? O Cuiabá marca melhor do que o Vasco. A quantidade de espaços que o Vasco deu ao Corinthians ontem era um convite, era um passeio. Me lembrou muito o jogo contra o Botafogo do Newton Santos. A mesma coisa. Parou em 3 para a sorte do Vasco, porque era para 5. No mínimo, o jogo de ontem. E aí algumas insistências, né? Não só no 4-3-3. O Galdames não só voltou do intervalo. O Galdames eu não gosto de fulanizar, porque responsabilidade do futebol é algo coletivo, os resultados são multifatoriais, as explicações para eles, mas o Galdames foi crucial do 6-1 para o Flamengo. Estava envolvido no 4-0 para o Criciúma. Ontem, péssimo, nos principais vexames do Vasco, o Galdames está ali. Não deve ser só coincidência. Não só ele é mantido na volta do segundo tempo, como ele fica 84 minutos em campo. O Paiva meio que chutou o balde, né? Vamos falar a verdade? A coletiva do meio de semana já foi um indício disso. E ele foi mandado embora depois do jogo. Para mim, o Paiva, ele não é o maior culpado, porque eu acho que os fatores se equilibram. Eu acho que tem casos em casos de insucesso, em que o treinador é o maior culpado, o elenco é o maior culpado, a diretoria é a maior culpada. Nesse caso, eu acho que os fatores são equivalentes. O trabalho do Paiva foi ruim porque ele não conseguiu minimamente organizar o time para se defender bem e para achar uma outra maneira de jogar depois que ele perde Adson, depois que ele perde o David. Ora, se você perde os seus principais jogadores fazendo uma determinada função e você não tem outros para fazer essa função, você precisa redesenhar o time. Meu Deus do céu, isso é algo evidente. Isso é algo evidente. Quando eu falei sobre isso um pouquinho atrás, sobre o Paiva, teve vascaíno que... Mas caramba, gente, não dá para brigar com a realidade. Agora, o Vasco também termina o ano pressionado dessa forma porque faltaram opções de elenco. As duas coisas ocorreram. Agora, essa demissão anunciada ontem pelo Pedrinho, eu fiquei me perguntando, tá, demitiu, mas demitiu já com alguém engatilhado para 2025, já pensando em 2025? Porque, veja, ninguém pega o Vasco faltando 3 rodadas para acabar o campeonato. Treinador de ponta, até mesmo treinador para 25. Vamos imaginar, alguém desempregado, um Cuca. Eu não estou dando sugestões, eu estou pegando um exemplo. Até porque eu mesmo disse aqui que não contrataria o Cuca para o meu time, com a instabilidade emocional atual. Então não estou desejando para o time de ninguém, estou só dando um exemplo. Então vamos pegar um Cuca que está no mercado, um Tite que está no mercado. Ah não, você chega aqui para 2025, temos um grande projeto para apresentar. Vamos apresentar aqui, olha só, vamos fazer contratações de impacto, o nosso orçamento vai ser de X milhões, você vai ser o cara, você vai ter liberdade, autonomia para montar a tua comissão técnica, para mandar no CT, ok. Mas eu preciso que você comece agora no jogo contra o Atlético Goianiense nas 3 rodadas finais do campeonato. Nenhum treinador vai aceitar, para quê? Com o risco de eu tomar 3 pancadas e começar 2025 desgastado, não, eu vou esperar 2025, né? É óbvio, eu não faria isso, eu não pegaria agora, tá bom, eu aceito, 2025 tamo junto, mas agora não. Agora vai ter que entrar o interino do interino, porque o Paiva já era interino, né? Para sorte do Vasco, matematicamente, o rebaixamento já é coisa do passado, já bateu os 43 pontos ali. Mas se estivesse na situação do ano passado, até a última rodada, o Paiva teria sido demitido antes. Com certeza antes. E é uma pena que o Vasco termine a temporada com esse nível de pressão. Serão 2 jogos em casa agora, meu amigão. 2 jogos seguidos em casa de uma pressão gigante.
Porque o torcedor está irritado e é preciso entender a irritação do torcedor, coisa que o Paiva não entendeu na coletiva do meio de semana. O Paiva não percebeu, o Paiva não teve o tato para lidar com isso. Faz parte, é um treinador novo na função, novo no desafio de encarar um dos 5 maiores clubes de torcida do Brasil. Uma máquina de multidões que é o Vasco da Gama. Agora, eu tenho uma preocupação sobre o Vasco, que eu falo muito nos vídeos sobre o Santos aqui e eu levo ela para o Vasco também. O Vasco hoje é um clube atraente no mercado para um treinador de ponta? Em termos de estrutura, mas principalmente em termos hoje diretivos. Qual será o futuro do Vasco? Como é que vai ficar a SAF do Vasco? Qual vai ser o novo investidor do Vasco? Em quanto tempo o Vasco projeta uma recuperação? É tudo muito complicado hoje. Para você atrair, sei lá, um Luiz Castro, que parece que virou a bola da vez do futebol brasileiro, é um treinador caro. O Santos não vai contratar provavelmente o Luiz Castro, porque a comissão dele custa 2 milhões. E ele quer autonomia no CT, ele quer cuidar da base, ele quer ter, e a política do Santos não permite. Como vai ficar para o Vasco? Qual o tamanho de treinador, em qual prateleira de treinadores o Vasco vai conseguir atacar para o ano que vem? Hoje o futuro do Vasco é muito incerto. E profissionais não querem topar entrar em futuros incertos, né? Profissionais querem ter estrutura, condições, estabilidade, né? Um nível garantido de investimentos. Eu não sei se o Vasco tem isso a oferecer hoje para alguns profissionais. Então me parece que a decisão do Pedrinho, voltando só ao ponto da demissão do Paiva para fechar o vídeo, foi aquela assim, ó, não tá mais. Depois a gente resolve. Ah, mas tem um jogo Atlético Goianiense agora. A gente vê, mas não tem como ficar. Só que essa decisão poderia ter sido tomada há algumas rodadas, porque o trabalho do Paiva já tinha extrapolado no teto, né, grudado no teto há algumas semanas. E não pode parar só por aí. O elenco do Vasco precisa ser profundamente reforçado para o ano que vem. Me deu dó, inclusive, de ver o Verratti ontem no banco de reservas, extremamente abatido com o resultado. Um jogador que tem o carinho da torcida e que sofreu muito nesse esquema também. Sofreu muito nesse esquema do Paiva. Tem muita coisa para fazer para o ano que vem. Pedrinho tem um trabalho árduo pela frente. Fazer futebol sem dinheiro, sem estabilidade política. Hoje, nesse nível de exigência da Série A, beira o impossível. E se o Vasco não der uma guinada muito grande para 2025, ele pode repetir os dramas de 2023. É isso. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa segunda, boa semana. Falei que ia ficar longo, hein? O almoço hoje, ó, coisa linda. O camarada aí comeu uns 3 pratão hoje aí no almoço. Juízo, até amanhã. Tchau.